Olá, bonita! Estou de volta com mais uma reflexão e hoje eu quero começar dizendo uma palavrinha para você. Se você não lembrar de mais nada do que eu falar aqui, de uma coisa você vai lembrar: acredite. Acredite, acredite, acredite. Para você lembrar bastante. Vamos refletir? Quer saber do que eu estou falando? Então, reflita, mulher. Bonitas, tem uma canção que eu ouvi há um tempo atrás, eu não conhecia. Ela não é muito nova, não, mas é uma canção que tem falado muito ao meu coração. É uma canção de um cantor chamado Nana Azevedo. Eu vou cantar um pedacinho aqui e ela fala assim: acredito sim, acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Essa canção tem falado muito ao meu coração e eu tenho ouvido muito, quase que diariamente, para poder me lembrar. E toda hora que eu canto, eu me repito: eu acredito, eu acredito, eu acredito. A Bíblia é clara ao dizer que se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, querida, você pode ver um monte enorme e falar: sai daí, vai para o outro lado. E ele vai. Se você acreditar, se você tiver fé. Sabe que a gente passa por tanta coisa às vezes, né, que a gente para de acreditar. A gente para de acreditar no ser humano. A gente para de acreditar naqueles que vivem conosco, às vezes, a nossa família, um pai, uma mãe, até um esposo, às vezes faz alguma coisa, ou uma esposa, né, se você for um homem que estiver me vendo, que faz uma coisa grave, você para de acreditar na pessoa. Mas eu vim dizer para você hoje, nesse horário que você está me vendo, nesse momento que você está me vendo, acredite. Deus pode fazer o impossível na tua vida. Você não precisa ter uma fé monstruosa, do tamanho de não sei o que você pensa: nossa, a minha fé tem que ser o tamanho desse monte que eu pedi para sair de um lugar e para o outro, porque senão não vai acontecer. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando para você. Só acredita. Acredita que Ele pode fazer. Mas aí você fala: Sara, mas eu olho para a realidade, eu olho para tudo em minha volta, eu vejo que não tem como, não dá, Sinara, não dá. Pode ser que você esteja falando os teus sonhos para alguém que vai rir de você. Pode ser que você esteja contando os seus planos para alguém que não vai estimular os seus planos, os seus sonhos, que não vai estimular você a seguir. Pode ser que você chegue para alguém e fale: eu vou fazer isso. Quando a quarentena acabar, eu vou conquistar aquele negócio, eu vou estudar, eu vou fazer aquilo. E a pessoa fala: você vai ficar muito difícil, tá desempregado, o mundo tá desempregado, tanta gente perdeu o emprego, como é que você vai trabalhar e como é que você vai pagar seus estudos? Né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia fala que a tua fé, você tem que ser um grãozinho de mostarda. Você já viu o tamanho do grão de mostarda? A gente é muito pequeno. Então, se você acredita um pouquinho assim, vai funcionar. Né? Eu não sei se é o que eu falo sempre, gente, eu não sei se é a vontade de Deus, isso é o principal. Mas se Ele já falou no teu coração que vai acontecer algo, se você tem sonhado por algo muito forte no teu coração, é porque é para acontecer. Deus não vai fazer você sonhar com algo que Ele não vai te dar. Pode ter certeza disso. Se você entende que esse sonho teu é algo de Deus, vem de Deus, Ele não vai alimentar isso na tua vida se você não puder realizar. Pode ter certeza disso. Eu estava lendo outro dia Romanos, eu vou colocar o capítulo aqui direitinho, o versículo, para depois você ler em casa, né? Lá relembra a história de Abraão. A história de Abraão a gente lê direitinho, todinha em Gênesis. A mulher dele já tinha 90 anos e eles não tinham filhos. Se a gente olhar para a realidade desse casal, gente, zero, nula as realidades, nula a possibilidade de ter filho com 100 anos. Né? 100 anos eles não têm nem mais relação, gente. Não tem mais relação íntima. Mas um dia, aquele que pode fazer o impossível no meu viver e no teu viver, foi o mesmo que fez o impossível no viver de Abraão. Deus chegou para ele e falou: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Você sabe que a Bíblia mostra claramente que Abraão acreditou. Ele acreditava, mas
Ele olhou para ele e pensou assim, pô, já tô com 100 anos. Se for por mim, vai ser difícil. Minha mulher, a Sara, já tem 90. Se for por ela, vai ser impossível. Só que ele acreditava naquela voz que dizia para ele. Quando ele foi falar para a mulher dele, para Sara, que Deus tinha falado para ele, e ele entendeu claramente que Deus daria um filho para ele, Sara riu, Sara não acreditou. Porque ela olhou para o quê? Para ela. Ela olhou para o corpo dela, imagine Sara olhando para o corpo dela e Abraão se olhando assim, ih, mulher, não tem mais nada daqui não sai mais nada daqui não, dois velhinhos. Só que a diferença entre Abraão e Sara, Abraão, ele sabia da dificuldade dele, ele sabia que por ele não dava, mas ele acreditou. Ele acreditou que Deus poderia fazer isso por ele. Tudo bem dele ter falado, mas eu tenho 100 anos já, mas ainda assim, ele acreditou. E em Romanos, relembra essa história lá de Gênesis. Muito velha essa história. Depois, em Romanos, relembra essa história. Relembra para quê? Para falar de fé. Para falar que o seguinte, Abraão, ele sabia que ele era incapaz. A Bíblia fala sobre isso, Abraão sabia que ele era incapaz. Mas Abraão sabia da onde vinha a promessa. Abraão sabia da onde vinha essa palavra. Pode ser que Abraão, nesse momento que Deus prometeu para ele, tenha olhado para ele no espelho, de repente, se olhando assim, falando, olha aqui, eu não tenho, não dá. Por mim não dá. Mas eu acredito naquele que me promete. Quando Abraão contou para Sara, Sara riu. Por isso que eu digo para você o seguinte, cuidado para quem você conta os seus sonhos, seus planos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que riam, ainda que debochem, ainda que não acreditem em você, ainda que achem que você é ridícula. Ai, que ridícula. Às vezes eu fico pensando assim, deve me olhar aqui no YouTube ou no Instagram, deve pensar, meu Deus, mas que insistente, esse canal dela não cresce. Realmente, meu canal tem muita dificuldade para crescer, como eu falei já no vídeo aqui, é uma luta. É uma luta, mas eu entendo por que é uma luta, porque tem um mundo espiritual que não quer que esse meu canal chegue em muitas pessoas, mas ainda que riam de mim, ainda que deboche, ainda que fale, ai, que ridículo, só tem 300 e... Pelo menos esse dia que eu tô gravando pra você, só tem 352 inscritos. Pode ser que pense assim, eu não vou compartilhar nada, ela que se vire. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se for a vontade de Deus que esse meu canal tenha muitos filhos e muitos frutos, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas também, se Ele quiser que só chegue para 50 pessoas, que só 50 pessoas me assistam, Ele também está fazendo. Porque se uma vida me ouvir e for transformada, é uma vida, oh, como uma vida vale. Mas voltando ao assunto da Sara, ainda que riam de você, né? Sara riu, Sara achou engraçado, mas ainda assim Deus fez. Ainda Deus fez, Deus prometeu para Abraão, ainda assim Ele deu para Abraão. Eu penso, bonitas, algumas vezes que essa história só aconteceu, não foi por causa de Sara. Não foi por causa de Sara, foi mais por causa de Abraão. Porque Abraão creu. Abraão acreditou. Porque imagina se Deus olhasse só por Sara. Ela riu, então não vai ter também. Duvidou do meu poder, então não vai ter também. Mas ele fez ainda assim. Então, bonitos, o que eu tô querendo falar pra você? Tá tudo bem se tua fé for muito pequenininha. Tá tudo bem se você acreditar muito pouquinho. Somente acredite. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Você consegue compreender o tamanho desse Deus? Os nossos olhos são muito limitados, né, bonita? Pode ser que você seja como eu, às vezes a gente imagina Deus chegando à nossa frente assim do nosso tamanho. Pode ser que você pense assim, Deus olhando, de repente você tem 1,50 m. Você pensa assim, Deus chegando com 1,50 m na tua frente, você abraçando ele baixinho. A gente não sabe como é que é Deus. A gente não tem ideia. Mas a gente pode mensurar o tamanho do poder dele. Fisicamente a gente não sabe. Mas o poder dele, se você ler a Bíblia do começo ao fim, você consegue entender e enxergar o poder dele, do que ele pode fazer. Acredite. Acredite. Acredite, acredite, acredite. Só lembra dessa palavra, acredite. Ele pode fazer o impossível no teu viver. Se ele fez um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ter um filho, né? Uma mulher de 90 anos, gente, nem ovula mais para ter filho. Um casal de 100, 90 anos, eles não têm nem mais relação íntima, não tem mais relação sexual. Tiveram.
relação, tiveram um filho por vontade própria. Então, assim, eu não sei o que hoje para você é limitado. Eu não sei o que você olha hoje que você acha isso é impossível, mas acredite que Deus pode fazer o impossível no teu viver. Acredite, leia mais a Bíblia, gente. É o que eu falo sempre aqui, não é religião. É a palavra de Deus, é o que Ele fala. Ele fala que você pode. Que você pode passar por essa situação difícil que você está vivendo e vencer. Acredite. Somente creia. Crê somente. A Bíblia tem uma parte que diz lá, crê somente. Acredite, bonita, acredite. Acredite que Deus pode fazer o impossível no teu viver. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Ainda que riam, ainda que debochem, ainda que você se olhe e pense, eu tenho 100 anos já. Ou a minha limitação é de uma pessoa de 100 anos. É tão impossível como se eu tivesse 100 anos. Você consegue entender? Acredite sim. Acredite sim, ele pode fazer o impossível no teu viver. Como ele fez em Abraão, como ele fez em Sara, como ele fez com Moisés quando libertou o povo do Egito. Moisés não acreditava que ele poderia. Como ele fez com Davi, que era um homem pequeno, mas que foi com a força de Deus venceu o gigante. E tantos outros. Tantos outros. Se eu fosse enumerar aqui, fazer uma lista para vocês. É por isso que eu falo para você. Ainda que você não lembre de nada disso que eu falei aqui, lembra só dessa palavra. Carregue essa palavra com você a partir de agora. Acredite. Acredite que ele pode fazer o impossível no teu viver. Acredite. Acredite. Acredite, 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 acredite. Com essa palavra, eu me despeço de você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho quando aparecer esse sininho escrito todas, toca nele, porque o YouTube vai sempre avisar você quando tiver vídeo novo. Compartilha. Compartilha. Vamos levar essa palavra de renovo. Vamos levar essas mensagens que eu tenho trazido aqui para o mundo poder acreditar mais no poder de Deus. Acreditar mais que vai dar certo. Acreditar mais em transformação de vida, de caráter. Compartilha, porque é importante. Tá bom? Me segue lá no Instagram, @reflita_mulher, tudo minúsculo. Conversa comigo lá, comenta aqui o que você acha. Se você acredita, você tem fé, como é que é o tamanho da tua fé? Como é que tá a tua fé hoje? Comenta aqui embaixo pra mim. Só vai ali, toca, escreve, diz assim, Sinara, minha fé tá assim, minha fé tá daquele jeito, não acredito mais, porque eu vou te responder. Tá bom? Que Jesus te abençoe, que Ele encontre lugar no teu coração. Muito obrigado por me acompanhar aqui, muito obrigado por estar sempre comigo aqui. É muito importante que você participe aqui também comigo. Um grande beijo e reflita, mulher.